A pesquisadora Luciana Gratti, que a gente já entrevistou aqui nesse programa diversas vezes falando sobre o tema, foi vítima de um grande ataque das organizações ligadas ao agronegócio e até do secretário de Agricultura do Estado de São Paulo na última semana por conta de uma entrevista dada à Globo News na semana retrasada, no finalzinho da semana retrasada. E para falar sobre isso, nós estamos aqui com ela para esclarecer principalmente o ponto de detonação de toda essa situação e mais as importantes informações que ela tem a contribuir com relação a essa questão. Muito boa tarde, doutora Luciana, obrigado por você ter aceitado o nosso convite mais uma vez. E a gente não tem como, vamos começar pelo início, né? Essa polêmica toda. Da onde surgiu isso, doutora Luciana? E a gente estava conversando aqui em off, como é que foi a captação dessa entrevista? Por que a senhora acredita que tenha sido um mal-entendido diante da situação que a senhora estava dando, concedendo aquela entrevista? Boa tarde. Boa tarde. Bom, primeiro, muito obrigada, né, pela entrevista, pela oportunidade de fala. Existe fake news, é o que estão fazendo comigo, é um absurdo, e isso está dentro de todo esse plano de descredibilizar a ciência e a educação, né? O que se quer é um povo desinformado, ignorante, mais fácil de ser controlado. Ainda mais na situação de hoje, em que essa elite que domina a economia, como o país funciona, está nos levando para uma situação de colapso climático geral, com o risco de vida para as pessoas. É inaceitável e é nesse tom que eu tinha começado minha entrevista que caiu a ligação. Eu estava no hotel com muitas falhas. Eu comecei a desenvolver um raciocínio e a ligação caiu, né? Então, lembrei da época que eu morava em Ribeirão Preto e a gente tomava chuva de fuligem todo santo dia nesse período, e é justamente o período de inverno, quando se tem inversões térmicas, quando a poluição fica muito maior para a gente que respira, a inversão térmica ela segura a poluição mais baixa, então ela fica mais concentrada. E ali na região de Ribeirão Preto, São Carlos, onde eu morei por muito tempo, né? A quantidade de pessoas doentes por conta da prática das queimadas na cana era assim que era feito até pouco tempo atrás, até alguns anos atrás. O corriqueiro na colheita era queimar, né? Antes da colheita mecanizada, era assim que se fazia. Então eu estava, né, discorrendo sobre o início, mas, gente, isso era o começo de um cenário que eu ia falar do Brasil inteiro. Quando falei do governador Tarcísio, a minha fala, que foi interrompida, né, caiu a ligação, eu estava justamente dizendo da pressa que ele teve em dizer que ia indenizar o setor onde tinha pego fogo, né, antes de verificar quem é culpado e quem é vítima. Ora, todas as vítimas têm o direito de ser indenizadas, não só um setor. E essa ia ser minha fala quando caiu, né? Então, veja, nós temos pequenos agricultores que não fazem seguro, né, das suas hortinhas, das suas plantações, da sua pequena cultura de subsistência, sobrevivência. Eles estão sendo indenizados pelo governador? As pessoas que estão doentes, tem pessoas morrendo, né? Velhos e crianças, numa situação como essa, podem morrer. E realmente se tem notícia de uma elevação do número de mortes, que claramente a ciência dentro da medicina indica que tem a ver com esse período. Estão sendo indenizados? Quais são todas as atitudes que o governador está falando? Até aquele dia, tinha uma fala do governador dizendo que não precisava de ter brigada de incêndio, né? Ele foi entrevistado por um repórter da TV Fórum, né? E eu tive acesso a essa entrevista e ele disse: não tem necessidade de uma brigada de incêndio porque as empresas já têm suas brigadas de incêndio. Ora, cadê a proteção às pessoas, aos paulistas, né? Então, assim, a minha fala ia ser essa, o início, mas eu ia discorrer, Edmo, sobre o Brasil inteiro, né? Da Amazônia até lá embaixo, o pessoal está atacando fogo. A ciência mostra que não tem como esses incêndios serem naturais.
A gente nunca viu isso, aliás, a gente vimos no primeiro ano do governo Bolsonaro, quando fizeram o Dia do Fogo, e o cara que organizou veio na internet dizer que estava fazendo aquilo, dentro do que o presidente tinha pedido para eles fazerem, em resposta ao que o presidente falou para eles, né? E a gente viu queimar a Amazônia de uma maneira terrível. A gente chegou a nem a usar uma coleta nossa de perfil de avião, porque era de cima e embaixo uma concentração de 1.000 ppm de CO2. De cima e embaixo, né, de 4 quilômetros de altura abaixo, e só aquele perfil dobrava as emissões da Amazônia se a gente computasse ele. Foi assim uma situação nunca vista. Né? Então, assim, a gente sabe que eles são capazes de se organizar para tacar fogo. E essa era a minha fala. Eu botei nome? Não, não botei nome em ninguém. É muito oportunismo. Essas duas organizações do Carnavieiro dizer que eu acusei eles. Não, cadê? Mostra na minha fala que nome eu botei. Não botei nome de ninguém, não acusei ninguém, mas eu disse e afirmo, e a ciência fala, e está todo mundo falando. Isto não é natural, isto é provocado, e eles estão querendo nos intimidar, quer que a ciência fique quieta para que eles continuem destruindo o planeta para ganhar cada vez mais dinheiro, e a gente aqui fica vivendo cada vez pior, engolindo fumaça, ondas de calor, enchente, deslizamento de terra, que é isso que esse efeito do desmatamento está levando. Ed, desculpa, a minha indignação aqui é muito grande, né? É muito grande, é muito feio você leva 30 anos como cientista. Eu sou a única cientista brasileira, primeira autora de 3 artigos na revista Nature, uma das revistas de maior impacto do mundo. Quantos brasileiros são primeiros autores de artigo numa Nature, numa Science? Pouquíssimos. E aí eu sou escolhida para ser bode expiatório, para intimidar, a ciência fica bem quietinha. Vários cientistas realmente ficam quietos, fazem, né, as frases amenas, a gente sabe que o que está acontecendo é terrível, as consequências do que estão fazendo vai ser terrível, né? E a gente fica quieto por medo sabe? Como assim botar a máquina toda em cima de mim? É um absurdo, é indignante, é indignante. Eu estou indignada e revoltada com o que estão fazendo comigo, tá? A palavra oportunismo está sendo muito oportuna da maneira como a senhora está colocando. Quer dizer, pegar uma frase tirada de contexto para criar um clima, né, de que houve uma injustiça, de que está sendo cometida uma falsa acusação, né? Isso é o roteiro da fake news. Você pega uma meia-verdade, dá uma maquiada nela e cria um palavrório, um discurso, uma narrativa em cima. Então, para ficar claro, a senhora estava se referindo ao que está acontecendo no Brasil todo, né? Essas queimadas que a gente está observando. Para quem assistiu o nosso programa da semana passada, mostramos aqui os índices de crescimento de queimada 2024, 2023, somente do mês de agosto, e São Paulo registrou quase 1.000% de aumento no número de queimadas, um dos estados em que o número cresceu de maneira alarmante. Mas a senhora não estava se referindo apenas a São Paulo, e nem, Não, e nem também, e nem somente ao cultivo de cana extensivo dessas grandes empresas que estão fazendo cana para produção de combustíveis, por exemplo. A senhora estava falando de um contexto geral. E por que que a senhora acredita que isso aconteceu? Por que que a interpretação foi essa? bom, eu acho que é um oportunismo de me pegar para Cristo. Vamos intimidar os cientistas para eles ficarem bem quietinhos, enquanto nós estamos aqui no nosso plano de ter mais desmatamento, mais área para transformar o Brasil na fazenda do planeta. Esse é o plano. Então, assim, a minha indignação é muito importante dizer qual foi a distorção feita. Eles fizeram fake news com a minha fala. Por quê? Eles vieram dizer que eu falei em nome do INPE. Não, não falei, tá bem lá.
eu acho, falei eu 3 vezes, eu acho, né? E era eu acho. A história das queimadas, eu falei muito claro. Eu estava me recordando quando eu morava nessa região e tinha, essa era a prática, né? Eu não falei hoje, não falei hoje, né? Então, assim, não acusei ninguém. Então, eles vêm dizer que eu falei em nome do INPE e, portanto, falei em nome do governo de que eles eram ocupados. Então, a fake news quem montou foi eles em cima de mim, né? Porque, em primeiro lugar, não falei, não dei nome, não acusei ninguém, né? Não existe a citação dessas organizações aí, que até pediram direito de resposta para a Globo, e a Globo deu. Onde já se viu? A ligação caiu, não consegui dizer que, na verdade, é o Brasil inteiro. A Amazônia está em estado de calamidade, né? Eles estão usando as queimadas para desmatar, né? O Pantanal também estão usando para desmatar, para destruir aquele ecossistema e para usar ele para cana-de-açúcar, soja, gado, né? É esse conjunto aí que se vê notícia das atividades que estão sendo feitas, né? Existe projeto governamental no Mato Grosso para que se tenha cana e soja também no Pantanal, né? Então, assim, vamos verificar o que está acontecendo no Brasil. A partir de 2019, o desmatamento cresceu absurdamente na Amazônia. Nós registramos mais de 90% de crescimento do desmatamento na Amazônia, e esse desmatamento foi acompanhado em todos os outros ecossistemas brasileiros. E o que a gente viu foi redução de chuva acima do que a gente já estava observando antes de 2019, né? A gente tem um estudo publicado em 2021 mostrando 40 anos até o ano de 2018 relacionando o desmatamento com perda de chuva e aumento de temperatura. E olha que a gente tinha um processo de declínio do desmatamento de 2005 até 2012 muito grande e um crescimento do desmatamento gradual, não muito intenso, de 2000, né, que foi a partir de 2013 até 2018. Quando em 2019 esse desmatamento explode, né, um aumento de quase 100%, para mim é uma explosão de desmatamento, é uma perda de vegetação muito alta. Lu, por que que muda o clima? Perder a vegetação. Porque as árvores, elas fazem parte do controle climático. As árvores fazem parte da produção da chuva. Então, se você tem menos árvore, você tem seca. E quando está fazendo chuva, quando está jogando vapor de água na atmosfera, se reduz a temperatura naquele ambiente onde a árvore está promovendo essa evaporação. Então, para as florestas, a temperatura fica mais alta. Então, veja, para aquela própria floresta que restou lá sem ser desmatada, ela não tem a mesma condição de sobrevivência. Ela está vivendo num mundo estressante climatologicamente, um mundo mais seco e mais quente. Então, ela também não funciona igual, ela já não absorve a mesma quantidade de carbono que absorvia antes, ajudando também a regular o clima. Então, veja, de inúmeras maneiras a floresta participa do clima. Na questão do balanço de carbono, que é o que está por trás das mudanças climáticas, no balanço da água, né? Das chuvas, da evapotranspiração, desses processos e até no crescimento da temperatura. Então, quando a gente perde uma grande quantidade de vegetação num período curto de tempo, nós estamos falando numa aceleração do aumento da temperatura, aceleração de processos de seca no Brasil e aumento ainda das emissões de gás de efeito estufa. O que esse cenário no Brasil provocou no clima no Brasil a partir de 2019? Um aumento dos eventos extremos, um aumento das secas, um aumento de desertificação de áreas que já eram semiáridas. Então, assim, esse projeto do Brasil Fazenda do Planeta está nos levando mais rápido para o colapso climático. Senhores,
Isso é uma situação, não é à toa que eles querem calar a ciência. Isso está levando o brasileiro à morte. E agora, veja, essas queimadas, na sua grandíssima maioria, não são naturais, são provocadas. Quem está provocando? Isso é papel da polícia descobrir. O papel da ciência é afirmar, não são naturais. Né? É nesse contexto que minha fala começou, a ligação caiu. Então, assim, não nomeei ninguém, não sei quem é, isso é papel de polícia. O que o cientista tem que dizer? Isso não é natural. Qual é o fogo que pode ser natural? Quando tem um raio, a vegetação está seca, então você vai ter um incêndio ali começado. Às vezes isso acontece, às vezes, mas não temos notícia de chuva com raio que provocou incêndio. Aí nós podemos ter também, vamos pensar, bom, talvez um incêndio acidental, mas também provocado pelo humano, né? Que é o cara jogar uma bituca de cigarro, a vegetação está seca, mas aí nós vamos ter 2.600 focos de incêndio acidentais em 3 dias só no estado de São Paulo? O que nós estamos vendo no Brasil inteiro? Não, isso não é natural, né? E eu afirmar, eu e tudo quanto é cientista no Brasil que trabalha na área, afirmar isso não é dar nome para ninguém. Ninguém nomeou o nome. Então, o que estão fazendo comigo é que é fake news. Tá? E não vou aceitar. Não vou aceitar. Isso é inadmissível, né? Uma cientista que tem 3 artigos publicados na revista Nature como primeira autora ser desqualificada dessa maneira. Quem são esses, abre aspas, brasileiros? Patriotas? Destrói uma ciência super reconhecida, né, de uma cientista muito reconhecida a nível internacional. São patriotas, aqueles que não têm orgulho, né, dos feitos brasileiros. Quem são esses que estão queimando o Brasil? São patriotas? Gente, que mundo é esse que o pessoal tá, sabe, a gente está... Edmond, se antes a gente já estava caminhando aceleradamente para um colapso climático, dá desespero pensar o que essa perda vegetal promovida por, sei lá eu quem, está botando fogo no Brasil, mas sem dúvida que isso é organizado, né? Não tem como tanta gente botar fogo ao mesmo tempo. Isso definitivamente é organizado. É a polícia que tem que descobrir quem, né? É papel das nossas forças de segurança descobrir quem. Não é papel meu nem de nenhum cientista. Agora, qual vai ser o efeito disso daqui para o futuro no Brasil? Esse é o meu desespero. Porque se antes o desmatamento já provocou o número de mortes que provocou no Brasil por eventos extremos, sem dúvida que o que a gente vai assistir daqui para frente é uma aceleração maior ainda dos eventos extremos e das secas e dos incêndios incontroláveis no Brasil. E dos prejuízos e das mortes e da perda da qualidade de vida da população. Olha, até 2018, a gente assistia esse cenário já acontecendo na Europa, na Califórnia, na Austrália, né? Quem não se lembra dos incêndios em Portugal, Grécia, Itália, né? Califórnia, Canadá, Alasca, Austrália, né? E a gente aqui não tinha isso. Até 2018 a gente não tinha isso, sabe por quê? Pelas nossas florestas e matas, pela umidade da vegetação abundante no Brasil. Ao invés da gente fazer que nem a Costa Rica, que valoriza a sua natureza e entende que ela é o seu maior tesouro, aqui a gente tem um projeto de Brasil Fazenda do Mundo, produzir soja para alimentar porcos na China, na sua grande maioria, né? Produzir carne para exportar para a China, Europa, Estados Unidos, né? Esses outros países também consomem, né? Não interessa quem compra. O que interessa é o seguinte: nós estamos destruindo
a nossa proteção climática para um setor pequeno fazer dinheiro. Isso é tão desumano. E aí, o jeito de proteger esse modelo é destruir a reputação de uma cientista. Vocês deviam sentir vergonha. É vergonhoso, é tão baixo, é tão pequeno. E eu tenho que confessar aqui que eu fiquei muito desapontada com a Globo News de ter comprado essa história e ter dado voz a eles, para ajudar eles a destruir a minha reputação. Fiquei bastante desapontada. E a questão é interessante, né? Porque parece aquela situação, todo mundo já viu num livro ou num filme, onde o culpado sabe que ele é culpado, mas ele é hipócrita e quando o acusam, ele se faz de indignado, né? É bom que isso fique claro, porque o que os cientistas e a doutora Luciana está falando aqui é o seguinte: nós temos uma situação de explosão de queimadas no Brasil que não é normal, não é natural e não pode ser atribuída apenas à seca. E aí, doutora Luciana, eu queria perguntar o seguinte: a gente tem Não, deixa eu fazer uma Pois fala. não, pois não. Seca, por si só, não pega fogo espontâneo. Não existe essa. A culpa não é da seca. A culpa é dos criminosos incendiários. O sol E, quente e, não faz e queimar mato, né? sol quente não faz queimar. Não tem essa, não tem incêndio espontâneo. Não existe incêndio espontâneo. Seca não é sinônimo de fogo. É o homem que vai lá e aproveita que a vegetação está seca para exterminá-la. E junto exterminar toda a vida silvestre que ali vive. Que evolução, que conceito ético é esse de uma humanidade que extermina uma quantidade de vida tão grande para ganhar dinheiro? Como é que a gente pode aceitar? Como é que pode ter uma parcela de pessoas que se dizem brasileiras aceitar isso? Bom, e E seguindo, né? topar perseguir cientista só para defender um lado? Gente, a vida não tem lado. Essa guerra não tem sentido. Nós estamos falando numa enchente, na hora de ficar doente com a fumaça. Todo mundo fica, não interessa se é a favor de A ou B. Nós temos que entender que a gente tem que lutar pela vida. Para sair dessa situação climática extrema, a gente tem que produzir soluções junto. Não tem, sabe? Ficar alimentando isso, botar a ciência contra A, contra B, ciência não tem partido. E o Na planeta época do também. governo Bolsonaro, eu critiquei e eu tenho criticado o governo Lula pelo tanto que demorou para agir. Doutora Luciana, como é que a gente explica isso? Como é que os índices de desmatamento caíram se nós estamos tendo um grande número de queimadas? A queimada, ela não desmata extensivamente como aqueles processos com trator e corrente, aquele pessoal que chega e consome grandes propriedades de um dia para o outro? Olha, antes de responder essa parte, depois você me lembra de responder, eu queria lembrar uma fala. Quando, nesse processo de desmatamento, se reduz a chuva e se coloca a condição climática menos favorável à produção agrícola, a gente afeta a produção de alimento também, né? Então, assim, esse grande latifúndio, né, que produz commodities, né, que vai fazer ração para animais, né? Ah, veja, o brasileiro não come essa soja, isso vai alimentar animais, em primeiro lugar. Segundo lugar, o ser humano precisa comer essa quantidade de carne, né? Principalmente de carne bovina? Não, se a gente botar na ponta do lápis, quanto que se precisa de área para produzir o animal? Aí o animal confinado precisa da área da soja e do milho para ter ração, né? O ser humano não precisa desse tanto de proteína animal. Aliás, o ser humano pode até passar sem proteína animal nenhuma. Está lotado de vegetarianos vivendo muito bem a vida inteira como vegetarianos, né? Então, assim, quando a gente olha criticamente e vê que esse é um dos nossos problemas, esse hábito alimentar baseado em proteína animal é um dos nossos problemas.
né? Porque causa muito desmatamento. E causa muito desmatamento para ter o gado, né? Na Amazônia, as áreas para o gado são o dobro do que fora da Amazônia, porque o solo é mais pobre, rapidamente ele degrada, né? Então você tem normalmente o dobro de área lá do que o gado aqui. Sabia que 44% do rebanho bovino brasileiro está hoje na Amazônia? Portanto, parar de comer carne bovina seria uma maneira de você proteger a Amazônia. Eu fiz isso há 4 anos atrás. quarenta e Tá? quatro No por mínimo, cento reduzir é uma maneira, né, de proteger a Amazônia. Agora, se a população brasileira reduz um pouco esse consumo e a gente continua exportando carne, não vai ajudar a salvar a Amazônia. O que precisa é a gente ter uma política firme do atual governo em paralisar o crescimento do rebanho bovino na Amazônia, da área de soja que estava em moratória, mas só cresce, né? Durante os 2 primeiros anos do Bolsonaro, cresceu 70% a área plantada de soja, quando comparado aos 9 anos anteriores, desde 2010. 70%, né? E cresceu mais ainda até o final de 2022. E eu acredito que, inclusive, agora no governo Lula esteja crescendo. Os fazendeiros lá do Rio Grande do Sul, que desistiram de continuar trabalhando com soja no Rio Grande do Sul, estão se mudando para a Amazônia. Então, assim, os grileiros estão lá desmatando, vendendo essa terra muito barata, então eles compram a terra barata. Tem portos que dali já exporta direto, né? Então, assim, isso é um problema. Nós estamos perdendo a floresta amazônica para produzir carne, soja e milho e vender madeira. E estamos sofrendo de aceleração das mudanças climáticas no Brasil. Então, assim, se colocasse todo esse custo na ponta do lápis, o setor que paga pouco imposto e o tanto que os eventos extremos estão custando para a população brasileira. Ainda assim, valeria a pena a gente fazer um Brasil fazenda do planeta? Agora, a relação entre as quedas de desmatamento observadas e o aumento nas queimadas. Por que que uma coisa Sim, não, tem não, a ver com a não outra. tem a ver com a outra? E a questão, assim, Bom, primeiro, vamos voltar. a gente tem diversos vídeos mostrando, durante essa crise do fogo aí, fazendeiros colocando fogo no canavial. Isso circulou nas redes. É bom que isso fique registrado. Mas, pois não, fica à vontade. Então, primeiro, está existindo, né, uma atuação muito bacana do Ministério do Meio Ambiente em reduzir o desmatamento, né? Ele reduziu 40% ano passado, vamos ver, né, esse ano quanto vai ser, né? Então, existe. Você sabe que ali, se não me engano, foi Novo Progresso, não sou muito boa de guardar nomes, talvez seja, que o pessoal fez anúncio que isso era uma vingança, tá? Então, claramente, assim, eles estão usando a queimada para abrir áreas. A gente coleta com avião, e eu tenho recebido muitas fotos das empresas, né, que fazem voo, que estão vendo. Você vê a queimada ser exatamente num quadrado ali, numa área certa, que eles querem desmatar. Então, eles vão, retiram as grandes árvores, vendem e taca fogo no resto, cerca em volta e taca fogo no resto. Só que está tudo muito seco. Então, a floresta está queimando, antes ela não queimava. É isso que esse desmatamento fez. Esse desmatamento tornou a floresta amazônica incendiável, inflamável. Né? Por quê? Porque reduz a chuva e aumenta a temperatura. Então, isso faz a vegetação estar mais seca. Né? E esse é o processo que está acontecendo. No sudeste da Amazônia, em 40 anos, a temperatura nos meses de agosto, setembro, outubro subiu 2,5 graus.
e teve uma perda de chuva nesse período de 25%. No Nordeste da Amazônia, é pior ainda, né? A gente perdeu 35% de chuva em 40 anos nesses meses. Nós estamos falando, gente, de uma floresta tropical úmida, que está deixando de ser úmida. E aí ela está ficando inflamável. E aí eles estão podendo agora usar o fogo como desmatamento. E o Brasil inteiro fica mais seco com a floresta mais seca. Porque a floresta sob estresse, ela faz menos fotossíntese, ela fica lá com o estômago fechadinho para não perder água, porque não tem água para ela puxar do solo. O solo está muito seco. Então, a gente tem menos chuva. O Brasil inteiro está ficando mais seco nesses mesmos meses ao longo desse período. Então, cada vez mais, usar fogo nesses 3 meses tem que ser proibido. Até como prática de cultura, de manejo, tem que ser proibido. Por quê? Gente, vai ficar cada vez pior. Dos 40 anos para cá, foi ficando cada vez pior. E com essa aceleração que ocorreu no desmatamento no Brasil, a partir de 2019. Agora, esses incêndios generalizados no Brasil inteiro. Essa situação, ela piorou tremendamente mais. Edmo, pensa numa bola de neve descendo a montanha com neve. Ela vai cada vez ficando maior. É disso que nós estamos falando. De uma seca cada vez pior nesses meses, temperaturas mais altas, incêndios incontroláveis cada vez mais. Qual é o lucro que nós vamos ter com esse Brasil fazenda do mundo, destruindo a condição climática brasileira? Não dá para só ficar culpando a mudança climática global, gente. Isso é botar a cabeça embaixo da terra como avestruz, tá? O que está sendo feito no Brasil tem muito mais a ver com o que está acontecendo no Brasil do que a mudança climática global. Ela nos afeta? Ela nos afeta. Só que ela é somada a esse cenário de aceleração do desmatamento que está destruindo as proteções climáticas que a gente tinha com toda essa vegetação exuberante, com a floresta amazônica, todos os nossos ecossistemas. Os rios estão secando, porque, né, tudo quanto é área vai sendo desmatada para virar plantação de commodities, né? E aí a gente vai tendo perda de água nos rios, nas nascentes. Isso é cenário catástrofe, gente. Aí liga a termoelétrica porque não tem mais rio para produzir energia na base hidrelétrica, né? Liga a termoelétrica e joga mais gás de efeito estufa na atmosfera. E não adianta dizer que gás natural fóssil é energia de transição. É transição para o pior. Porque na hora que você substitui energia de hidrelétrica por termoelétrica, gás metano fóssil, é aumento de emissão de gás de efeito estufa. Só é redução, só é energia de transição num país que, ao invés de queimar carvão ou petróleo, passa a queimar gás natural fóssil. Porque ele emite menos, ele é fóssil, ele emite menos que carvão e petróleo. Mas para nós, substituir hidrelétrica com termoelétrica a gás natural fóssil é aumentar a emissão. Então, assim, é um cenário cada vez pior, né, com perspectivas cada vez piores. E a gente tem que mudar o que está sendo feito hoje, né? A gente tem que entender que esse modelo agrícola tem que ter mais preservação ambiental para ele ser sustentável, para ter chuva, a agricultura precisa de chuva, precisa haver mudanças nesse modelo. A diretoria do SINDIC-CT tem se posicionado contra qualquer tipo de intimidação ou cerceamento ao trabalho do pesquisador cientista brasileiro. E o presidente do sindicato, Fernando Moraes, gravou uma mensagem de apoio à cientista. Nós queremos apresentar, primeiramente, a clareza da necessidade, da obrigação de um cientista, de um pesquisador,
que faz um trabalho de interesse da sociedade, remunerado pela sociedade, de poder apresentar esses seus pontos, essas suas pesquisas, essas suas convicções. Por quê? Porque ele é o trabalho de um cientista e que deve ser apresentado para a sociedade para que ela possa avaliar. Quando um cientista passa 20, 21, 25 anos colhendo dados, fazendo comparações, traçando gráficos, concluindo trabalhos, ele tem a obrigação de devolver para a sociedade. Isso é comum em todos os centros de pesquisa, isso é comum em todos os laboratórios. E não foi e não é diferente para a doutora Luciana Gatti. A doutora Luciana Gatti é uma servidora do INPE, uma servidora, pesquisadora, doutora, uma cientista de renome internacional nessa área de queimadas e desmatamentos. Ela vem estudando tudo isso que está acontecendo já de longa data. E a servidora, a pesquisadora, a cientista foi a um canal de televisão convidada, ela não tem poderes de se convidar, ela foi convidada para apresentar o que ela tem em função do momento atual. E o momento atual era, naqueles dias, e atualmente também é, essa imensa queimada, esse Brasil em chamas, que é o que está acontecendo. O Brasil em chamas. E o que ela fez foi se apresentar num canal de televisão e colocar as suas observações. Ela não fala especificamente de uma pessoa, ela não fala especificamente de um local, mas ela fala do que está acontecendo com relação ao fogo. Ela deixa muito claro em toda a sua fala e também nas suas notas técnicas, nas suas observações, nos seus congressos, ela deixa muito claro que nestes casos o fogo que hoje domina o Brasil, ele é, na maioria das vezes, intencional. É importante ressaltar e é importante que as pessoas observem, reflitam, pesquisem nos trabalhos que esta cientista tem desenvolvido e vejam a realidade do que está acontecendo, tanto no momento atual quanto ao longo dos últimos 20 anos. Lembrando que o INPE, que é onde a cientista trabalha, tem um acúmulo de dados muito grande e que mostra, nesse período, as fontes de onde são as queimadas. É importante lembrar também que a ciência, ao longo de todos os tempos, ela sempre foi combatida, criticada, tentada se destruir. Cabe lembrar um exemplo recente, quando Ricardo Galvão, que era diretor do INPE, defendeu o INPE porque estava mostrando a realidade dos fatos de desmatamento para o governo anterior. E ele foi exonerado porque defendeu o INPE e falou: os dados são verdadeiros. Não vou aceitar que se submetam o INPE a uma desfaçatez dessa forma. Foi exonerado. A doutora Luciana, pesquisadora, cientista, também está na mesma situação. Ela está sendo atacada porque mostra fatos verdadeiros e que possivelmente incomodam a muitas pessoas.